Pois eu sempre posto as aulas gravadas, as nossas aulas. Eu tenho um canal do YouTube Uhum, e nesse canal depois eu carrego no Ava o link e fica todas as aulas gravadas lá. Então uhum, nós temos a sessão 1.1 e 1.2 para ver. Me preocupa porque daqui, sem ser semana que vem, na outra já é a prova, né? uhum. Então a gente daí vai acabar vendo bem pouca coisa e daí me prejudica depois, né? Mas tá bom, fazer o quê? Aqui também estou professor Luana. A Luana avisou. Acho que ela vai entrar. Tá. Ok. Seção 1.1 do nosso livro Base da Disciplina, tá? Nós seguimos toda a estrutura do livro, então nós vamos seguir o conteúdo formatado. Eu fiz em PowerPoint, preparei a aula nesse formato para ficar mais dinâmica, tá? Que a gente vai ter bastante conteúdo para recuperar, uma vez que a gente acabou começando um pouco depois a disciplina, né? Então, opa, eu acho que, ó, o Pedro veio também. Beleza. É, é que na verdade o que está no sistema lá no AVA é o Pedro, a Liliane e a Luana. Então são vocês três. Tem uma atividade postada lá no AVA para vocês fazerem, tá? É a atividade parcial. É bem simples, bem fácil, bem acessível para vocês fazerem, Uhum. tá? Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos ao nosso conteúdo, porque a gente tem bastante coisa para ver. Seção 1.1 do livro, Fundamentos Gerais sobre o Projeto de Máquinas, tá? Então, um engenheiro mecânico, por sua versatilidade e conhecimento, pode trabalhar em diversas áreas. Uma delas é o projeto, particularmente. Opa, acho que agora. Aí, ó, a Luana chegou. Maravilha, maravilha. Na verdade, são vocês três que estão no nosso sistema, né? Então, os três que vão participar do Agora nosso. sim, professor, estou na aula. Boa É, noite. boa noite. Maravilha. Então, eu acabei de falar para eles, Luana, tem no Ava uma atividade parcial para vocês fazerem, bem simples, bem fácil. Se vocês tiverem dúvida, tem o grupo ali, Projeto de Máquinas, só postar dúvida, mas é tranquilo para vocês fazerem atividade parcial. Eu postei a aula passada, ela está já no Ava, tem um link para o canal do YouTube. Essa aula está sendo gravada, assim como as demais, eu vou gravando e subindo à medida do possível o link, né, no canal do YouTube e depois vai para vocês lá disponibilizado no AVA o link, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos ver a seção 1.1 e 1.2, tá? Então, o engenheiro mecânico, como eu estava falando, ele pode trabalhar em várias áreas, em particular a área de projetos. Pessoal, aqui eu tenho que abrir um parênteses e contar da minha experiência com amigos engenheiros mecânicos, ok? E tenho amigos engenheiros mecânicos que eu conheço desde o tempo de faculdade. Por quê? Assim como vocês estudaram com o povo da civil, eu estudei com o povo da mecânica também. Os dois primeiros anos de todas as engenharias são em conjunto. E aí você acaba fazendo amizades. Exemplo. Então eu tenho um que trabalha numa empresa que ela fabrica a carcaça para bateria. Então aquela caixa plástica a empresa fabrica para Moura, para as principais baterias, primeira e segunda linha, eles fazem aquela caixa. Tem um outro que trabalha na VEG, um outro que trabalha na Embraer, e esse é um pouco mais distante, mas ele trabalha na. Ele foi contratado pela Ferrari Fórmula 1 como engenheiro mecânico. Ele foi fazer o mestrado dele na Inglaterra, aí a Mercedes convidou ele para fazer parte da equipe,
A Ferrari foi e ofereceu um pacote de dinheiro para ele mudar, né? Então a gente tem uma visão assim, acha, pô, mas mais de 500 engenheiros mecânicos que trabalham numa empresa de Fórmula 1. É uma coisa muito louca, muito no desenvolvimento do carro, que é no estado da arte, né? Então, e ele foi para a área de projeto, citando o caso particular. Tá? Então, a área de projeto na engenharia mecânica, se a gente for parar para pensar, fazer uma análise, uma projeção, você tem muita coisa, tá? Muito campo. É uma área que eu, se estivesse cursando engenharia mecânica, iria olhar com bons olhos. Por quê? Chão de fábrica, pessoal, tem e tem bastante. Tá? E os salários não são tão legais. Pô, professor, mas eu projetar não é minha praia. Ok. Então, o conteúdo da unidade de 1, seção 1.1, 1.2, 1.3, aborda justamente esta outra parte. Eu tenho esse amigo que está trabalhando com parte de baterias, ele foi para essa área. Tá? E tem mais um outro que trabalha em hidrelétricas. Então, ele foi para esta área específica de gerenciamento. Tá? Então, essa parte ele não faz o projeto, mas ele faz o gerenciamento. Então, e tem outros em áreas de manutenção, trabalhando. Então, todo esse pessoal que trabalha dentro da engenharia mecânica, então eles vão se locando. Poucos vão para projetos. A maioria vai para chão de fábrica. Mas é quem ganha menos. Aí, aqueles que querem ganhar um pouco mais, eles acabam fazendo pós-graduação, alguma coisa, né? Por exemplo, MBA em gerenciamento de projetos, o gerenciamento de projeto é uma coisa legal, é um filão que é legal porque você potencializa a sua perspectiva futura. Né? Então, como assim? É simples assim, pessoal. Você vai ganhar 6, 7, 8 mil. Se você vai para essa parte gerencial, você pula para 10, 12. E o gerencial não necessariamente significa que você vai trabalhar com cronogramas, escopos, orçamentos. Não. Só o fato de você ter o cargo gerencial, por exemplo, você vai para líder de manutenção. Então você tem 5 engenheiros, um tem gerenciamento, é o líder. Pode saber. Tá? Então essa é uma parte muito interessante. Essa parte inicial de projeto a gente estuda porque é a fase inicial, o início do desenvolvimento do projeto. Tá? No meu MBA, eu trabalhei com uma ferramenta utilizada muito pela engenharia mecânica para essa parte de desenvolvimento de projetos, que é a Axiomatic Design. É uma ferramenta que permite você criar o escopo de gerenciamento do teu projeto. Então, quando a gente fala projeto, isso é um conceito que nós precisamos mudar, e o quanto antes a gente mudar, melhor vai ser para vocês, tá? Então, quando eu falo projeto, não significa projeto no papel ali, fazendo AutoCAD, no SolidWorks, no Inventor. Não. Projeto, tudo aquilo que você for fazer com finalidade de atingir um objetivo, é um projeto. Por exemplo, eu quero melhorar a qualidade de manutenção de uma fábrica metal-mecânica. Legal. Então, eu vou fazer um projeto para melhorar. Mas escuta, eu vou mexer em instalações e tal? É isso? Não. Você não vai mudar nada na estrutura física. Você vai fazer uma reorganização administrativa. Tá? Então, isto leva o nome de projeto. Um outro exemplo. Nós temos uma meta a cumprir em termos de eficiência que a empresa precisa atingir na sua capacidade produtiva. Isto é um projeto, né? Esta meta de elevar a eficiência. De repente, investir dentro, esse é o projeto, tá? Mas investir na construção ou modernização de uma parte da fábrica entra no projeto. Entra no projeto, ou seja, não é o projeto, quando a gente fala de projeto, estamos falando em atingir um objetivo. Então, isso é muito importante.
E outro detalhe para acrescentar e finalizar essa introdução é o seguinte, pessoal. Quem são os melhores administradores? Qual a formação dos caras? Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é estudo, ok? 90% dessa galera é formada em engenharia, tá? Então, é muito comum você encontrar numa empresa, por exemplo, de bebidas. Senhor, mas bebida? É, bebida. Não tem nada a ver. Mas, como o engenheiro é acostumado, e vamos falar a palavra correta, a gente é domesticado a usar o raciocínio lógico durante 5 anos de curso. Isso é fato. Né? Você pega lá, no primeiro semestre, você entra, já vem a matemática, a física, então você já começa apanhando. E você vai apanhando o curso inteiro. Tanto é que é muito comum a gente ter duas visões distintas. Pô, essa disciplina é legal, essa disciplina não é legal. A disciplina é legal, aqui tem cálculos. Aqui não é legal, aquela que tem mais teoria. Então a gente até se acostuma com essa ideia. Então o nosso cérebro passa a ser doutrinado, domesticado para trabalhar no raciocínio lógico. Isso faz com que a gente tenha uma vantagem competitiva em análise lógica muito superior ao pessoal da administração. Então, muitos engenheiros vão para esta área, tá? Então, dentro disso, a máquina não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil para a gente fazer. Então, dimensionar. Então, você tem muitas nuances dentro de um dimensionamento, um projeto de máquina. Quando a gente fala de projeto de máquina, a gente está falando tudo, tá? Por exemplo, eu quero projetar uma nova furadeira. Né? A minha empresa lá me contratou, a empresa X, para que eu projete essa nova furadeira. É um projeto de engenharia mecânica, onde eu vou ter que analisar várias variáveis, tá? Então, dentro disso, pessoal, as etapas que devem ser cumpridas para o projeto ser bem executado. Eu tenho que seguir uma lógica. Assim como a gente usa a lógica, né, para resolver um problema de física, para fazer um cálculo de resistência dos materiais, nós fazemos a mesma coisa, usamos a lógica, usamos o nosso raciocínio lógico para desenvolver um projeto. Ou seja, nós temos que cumprir um roteiro de etapas, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, eu tenho que fazer o quê? Construir um cronograma para o projeto. Eu não posso começar o projeto sem data para terminar. Seria muito bom, seria legal. Mas vamos dar um exemplo prático? Nós temos a nossa disciplina. Nós temos as datas, né? E tem as entregas do projeto. Eu poderia considerar a nossa disciplina um projeto? Com certeza. Tá? Porque eu tenho datas de entregas. Eu tenho parcial, eu tenho prova oficial 1, parcial 2, prova oficial 2. Então, no mínimo 4 entregas a gente tem programado para fazer. Então, eu posso ter trabalhos, eu posso ter prova, enfim, mas são atividades pertinentes para cumprir o nosso conteúdo. Então, cronograma para um projeto significa isso, você colocar regras e estabelecer as metas, tá? Então, todo projeto surge do quê? De uma necessidade, ou seja, alguém precisa de algo e conseguiu, né, esclarecer o que era. Poxa, exemplo. Olha, eu estou precisando, agora um exemplo mais específico, eu tenho aqui uma metalúrgica e eu preciso, para entrar num segmento determinado do mercado, eu preciso de um novo torno que faça cumpra uma série de especificações. Então, ele não tem no mercado, é algo novo. Então, vai custar caro o desenvolvimento? Vai. Mas o retorno financeiro é garantido. Legal, então eu vou desenvolver. Pode ser também uma outra explicação mais simples. Um carro.
eu quero desenvolver um novo carro, tá? Então a Fiat lançou o ano passado, foi um sucesso de vendas, a nova Strada. Tudo bem, já era um produto conhecido, etc., mas ela lançou um produto novo. Então ela fez o quê? Analisou a relação custo-benefício. Como assim? Ela analisou tudo, desde o início, o cronograma, o custo, o que eu teria que cumprir dentro das etapas. Mas é o quê? Uma necessidade. Tanto é que é comum vocês verem os protótipos, né, dos carros rodando por aí, camuflado, e eles já vêm o P0 não sei o quê. Se eu não me engano, o Fiat Argo era P172 e o Argo Sedan, eu esqueci o nome, era P173. Era os codinome desses dois carros. Cronos, obrigado. Então, era P172 e P173. Vejam, a palavra P remete a projeto, tá? Então, por exemplo, a Fiat chegou à conclusão, já que a gente está na Fiat, que o motor que ela utiliza, o motor da Fiat, já conta a história, o motor da Fiat, a origem dele é o seguinte, o motor 1.6 da Fiat, ela tem origem na fábrica da Chrysler, né? Então, a fábrica da Chrysler no Paraná, os caras resolveram que não ia dar certo, fecharam, ela foi lá e comprou na época, e comprou a tecnologia daquele motor 1.6. O motor 1.8 e-torque que ela utiliza, é um motor novo. Antes ela tinha um 1.8, que vocês devem lembrar do Estilo, né? O Fiat Stilo usava esse 1.8, que ela comprou o motor pronto da GM. Então, depois ela veio e desenvolveu o 2.4, e aí ela também trouxe algumas bombas para ver o que acontecia e se deu mal, como o Maréia, que é aquele motor, aquele famigerado motor de 5 cilindros dela, 20 válvulas, que era um problema atrás do outro. Ou seja, também é um caso clássico de erro de projeto, né? Acontece, nem sempre o projeto vai sair de forma como esperada, mas aí a gente vai buscar entender o porquê e o que dá de erro em projetos, tá? Então, dentro disso, eu sei a necessidade, eu sei o que eu preciso, logo eu tenho como definir o desenvolvimento do projeto. Essa é a ideia. Ok? Então, o projeto... Professor, só uma dúvida. Pode falar. Qual que é a empresa pioneira do motor 3 cilindros? Motor 3 cilindros? Isso. Motor 3 cilindros, quem primeiro começou a desenvolver e popularizar ele foi a Volks, tá? Mas a Volks alemã, tá? Lá na Alemanha, começou com o tricilíndrico 3.0. Ela foi um dos primeiros carros. E o primeiro carro equipado no Brasil com motor 3 cilindros foi o Volkswagen Up. Depois eles equiparam posteriormente ele com motor turbo. Na época que o Up foi lançado na Europa, se eu não me engano, 2009, 2010, ele tinha, por exemplo, o porta-mala dele era de vidro. O porta-mala de vidro temperado, laminado, lógico, né? Mas era vidro, inteiro de vidro. Então, o que aconteceu? Ela desenvolveu esse carro porque ele era um compacto premium. Quem que dominava o cenário nessa época era o Mini, que a fábrica foi adquirida pela BMW. Então, a ideia... e você tinha, na mesma época, o Fiat 500. Então, a ideia era um carro que eles chamam de subcompacto, né? Então, o Gol é compacto, ele seria o subcompacto. Então, um carro para 4 pessoas, homologado no Brasil para 5, porque senão não vende, ninguém compra carro para 4 pessoas no Brasil, né? Então, homologado para 5 pessoas, colocar 5 adultos num Up ou num Kind, ou qualquer um desses carrinhos pequenos, no Mob, é uma coisa meio maldade, mas tudo bem. Então, o que acontece? Eles desenvolveram esse motor, né? Então, e eu estava conversando
com mecânico até a semana passada. A manutenção do UP, ela consegue ser mais cara que BMW, que o motor de BMW. De tão complicado que os caras fizeram esse motor, o turbo, tá? O UP turbo. Então os caras capricharam no valor das peças. Ele é muito caro. Então o motor 3 cilindros, nós temos que pensar no seguinte: um motor 4 cilindros, ele funciona como 1432. É a ordem de explosão dos cilindros. Você tem 4 cilindros trabalhando ali, ele faz 1432. Então, estoura primeiro o 4, o 3 e depois o 2. 1432. Geralmente é o ciclo comum desses motores a combustão e ele faz a rotação. Este motor 3 cilindros, ele tem 1, 2, 3. Né? Então, ele dá uma certa vibração a mais do que o motor convencional de 4 cilindros. Então, essa vibração a mais acaba gerando desgaste e problemas posteriores. Okay? Evidentemente, tiveram outros modelos de motores, né, 3 cilindros, mas o que quando assim popularizou e massificou foi com esse 3.0 da 3 cilindro 1.0 da Volks. Né? Foi ela que primeiro lançou a família. Tá? Então, o projeto de máquina ele deve apresentar algumas fases até a sua conclusão. É aquilo que a gente falou do cronograma e demos os exemplos da nossa sala de aula. A primeira delas é uma fase preliminar. Por quê? Nem sempre o problema é uma solução fácil. Né? Então, como assim? Você vai desenvolver uma solução, um problema. A solução é a criação de uma nova máquina. Mas aquela nova máquina realmente atende para aquilo que ela foi projetada e ela vai resolver o problema? Então, ou seja, é mais ou menos você discutir sobre os aspectos do programa para ver e identificar aquilo que você está projetando. Se aquilo de fato, né, você vai conseguir retorno. Por quê? Você vai comparar. De repente, aquela máquina já existe no mercado. De repente, aquela máquina não traz um atrativo. Por exemplo, no exemplo clássico dos carros, aí, eu vou desenvolver um novo carro, um novo conceito de carro, etc. Eles falam isso em propaganda, New Civic. Na verdade, não tem nada de novo, né? Então, o pessoal vai fazer o quê? Eles vão lá, vão criar sobre aquela estrutura, aquela plataforma, às vezes trocam a plataforma. Eu comentei sobre o uso de plataformas na aula passada, né? E aí você vai criar esse novo produto. Então, um exemplo de criação de plataforma, uso de plataforma, é a gente tem o nosso Palio, né? Uno e Palio, mesma plataforma. Palio saiu de mercado e aí eles precisavam de um subcompacto para concorrer, bater de frente com o Up. A Fiat foi e investiu no Mobi, que na verdade é um encurtamento da plataforma. Então eles fizeram a análise. Poxa, eu vou criar uma nova plataforma? Vai valer a pena esta nova plataforma? Ela vai se pagar? Olha, escuta, esquece, em vez de criar uma nova plataforma, trazer a plataforma do 500, né, que é uma plataforma mais sofisticada e cara, vamos fazer uma adaptação para baixar custo e a gente ter um produto competitivo. Foi por aí que nasce o Mobi, que é um encurtamento da plataforma do Palio. Tá? Então, o resultado dessa fase de projeto é a concepção de um conceito a ser projetado, né, que vai atender as especificações definidas. Não só de desempenho, como segurança, a vida, o custo, entre outros. Então, eu chego nesse... eu preciso de uma nova máquina. Ok, vou criar um novo projeto para aquela máquina,
né? Ou seja, o projeto é a necessidade, ok? E aí eu vou projetar uma máquina para atender a necessidade do projeto. Então, a gente tem que trabalhar bem esse conceito para ficar muito claro. Por quê? Porque lá na frente, a hora que vocês forem para o mercado de trabalho, vocês vão ouvir muito a palavra projeto. Então, por exemplo, vou criar um novo iPhone. Agora está, acho que está no 12 ou 13, enfim, vou criar o 15. Né? Com certeza, na verdade, ele já está em desenvolvimento. É o projeto do iPhone 15. Né? Então, eles pensam no quê? As especificações, tecnologia. Ele vai ser lançado daqui 2, 3 anos. Exatamente. Por isso que ele já está em gestação. Então, o iPhone que vai ser lançado no mercado em 25 já está sendo pensado. O 14 está mais adiantado e o 13 nem se fala, já está pronto. Tá? Então, funciona assim. Então, o projeto em si é criar o iPhone 15, que vai suceder às séries anteriores. Este é o projeto. O desenvolvimento do hardware, né, do design, etc., é o projeto, é o projetar. Tá? Então, o projeto em si é a criação do iPhone 15. Campanha publicitária, avaliação de custo, avaliação de público, tudo isto engloba a pesquisa relacionada ao iPhone 15, tá? Então, isso é o conjunto de coisas que vão determinar a elaboração desse novo produto, tá? Então, você vai projetar o produto e o projeto é o global. Então, uma vez que você conseguiu definir isso, definiu desempenho, segurança, ou seja, ele tem que fazer isso, isso, aquilo, tem que tirar foto, tem que desempenho de hardware tem que ser assim, enfim, todo o conjunto de critérios para desenvolvimento daquele smartphone é o meu projeto. Definido isso, aí a gente volta agora para um conceito mais específico, que é parte de projeto de máquinas. Né? Então, o projeto de máquinas ele pode trabalhar com muitas metodologias de projetos. Veja que daí agora a gente está falando em projeto no global, tá? Que auxilia na organização e estruturação da resolução do problema a ser tratado. Eu citei a Axiomatic Design, que é uma das ferramentas. Uma delas, pessoal, nós temos vários conjuntos de ferramentas, ok? Esse cara, o Norte, eu tive aula com ele. Então, está na apostila de vocês. Então, na verdade, o que acontece? Quando você vai desenvolver um projeto, veja, você vai desenvolver esse projeto, pegando ele do zero e tudo mais, você vai ter que seguir um passo a passo que ele estabelece como as primícias de um projeto. Ok? As primícias do projeto são, primeiro, identificar a necessidade. Tá? Então, a necessidade do quê? Pode ser pessoal, né? Por exemplo, eu vou fazer uma casa. Eu quero morar numa casa assim, assim, assado. É um projeto e é pessoal. Pode ser de um grupo, né? Várias pessoas resolveram investir em algo, ou pode ser do quê? De uma empresa. Né? E essa necessidade da empresa pode ser que é muito comum, tá? Muito comum, desenvolvimento de soluções para terceiros. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, vamos lá, eu tenho uma empresa que é especializada em aviários, né? Para produção de frangos. Então, esses aviários é bem complexo. A gente olha assim e pensa, não, mas só minha avó tem lá na casa dela, lá não precisa de empresa nem nada. Ela tem lá um cercadinho com tela, joga milho e ração ali para as galinhas e já era. Ok, só que a gente está falando em alta produtividade, tá? Esses aviários, eles
comportam a partir de 10.000 unidades, tá? E o frango está pronto para o abate com 38 dias. Ok? Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que esse frango fique estressado e coma o dia inteiro. Então, eu preciso ter iluminação. Opa, eu estou produzindo numa região que eu tenho baixou a temperatura, eles morrem de frio. Então, eu tenho que ter sistema de aquecimento. Mas, está muito quente, o frango vai morrer. Então, eu tenho que ter sistema de exaustão. Eu tenho que ter sistema de umidificação. Olha quanta máquina que vai aí. Olha quanta máquina que vai aí. Ah, e eu vou ter sistema de aquecimento. Sistema como? A gás, a lenha. Em geral é a gás, tá? O pessoal usa. Mas eu posso também ter a diesel. Qual que é a melhor solução? Não sei. Depende do quê? Identificar qual a real necessidade do seu cliente. Baseado na necessidade do seu cliente, naquilo que o seu cliente precisa, você cria a solução de projeto. Este é o conceito de identificar a necessidade, a identificação da necessidade. Uma vez que você concluiu a identificação, você já sabe, eu preciso dessa, daquela e daquele outra máquina. Ah, tá, essas 5 máquinas aqui. Ah, beleza. Você vai fazer o quê? Buscar informações, né? Como assim? Tudo quanto é tipo de informação que você conseguir vai te ajudar. Vamos lá, exemplo. Carro é uma coisa legal para explicar, porque tem muita coisa a ver nisso. Fica fácil de explicar. Nós não temos fábrica de automóveis no Brasil. Só a Fiat. Antes que comecem a me xingar, prestem atenção. Não tem fábrica de automóvel no Brasil. Ok? Você tem montadoras. Por que este nome? Então tá. Você tem um carro qualquer. Volkswagen, Ford, Fiat, GM, Hyundai, Kia, Jack, enfim, qualquer carro. Pergunto, por exemplo, um carro da GM, que é hoje líder de mercado com o Onix, né? Então, vamos lá. Vocês já viram pneus GM? Não. Por quê? Porque pneu é uma fábrica, né? Pirelli, Goodyear, Yokohama, eles fabricam pneus. E tem chinesa, tem Ling Long, Xing Ling, e assim vai, tem um monte. Então, pneu é algo que a montadora não fabrica, né? Então, ela compra o pneu. Ah, beleza. Então, vamos lá. Ah, professor, mas tem coisas que... se eu for falar de lâmpadas, as lâmpadas, nossa, você tem um monte de empresas que fabricam, não tem lâmpada da Ford, da Fiat, da GM, as lâmpadas também são fabricadas. Ok. E o farol? Não fabrica. Por quê? Ela encomenda, ela tem um fornecedor que vai entregar o farol para eles. Então, mas a Fiat criou um farol lá, o design, por exemplo, da Toro, é diferente e tal, aquele farol, não tem nenhum outro carro, como assim? Não é. Ela faz o quê? O projeto do novo farol, que pertence ao projeto principal, que é o projeto de desenvolvimento da Toro, ok? E ela manda para fornecedores, para que esses fornecedores se organizem para fabricar. Aí o que acontece com o fornecedor? Ele vai precisar do quê? Ele vai precisar desenvolver uma máquina para fazer o plástico injetado da carcaça. Ele vai precisar de alguém que vai fornecer para ele as lentes reflectivas.
é uma outra empresa. Aí ele vai precisar de alguém que forneça a lente acrílica do farol externa, né? É outra empresa. E ele vai precisar de alguém que forneça todo o cabeamento e a conexão do farol. Por isso que quando você vai na concessionária e você está com um problema no farol, você vai no Zé da Esquina, o Zé da Esquina olha lá, tal, o eletricista, viu? Não, aqui, ó, vou ter que trocar aqui, ali, tal, conjunto, né? Troca umas peças ali, tipo, 20% do valor que você ia pagar no novo é o custo para você consertar o teu carro, né? Então, o que que acontece? Essa busca de informações, ela faz justamente isso. Ela vai de encontro com pesquisar. Uma das técnicas mais utilizadas pelas indústrias, pessoal, é o benchmarking. O que é o benchmarking? Vou falar de forma bonita. É você gerar o conhecimento através de pesquisa mercadológica com empresas que atuam no mesmo segmento que você. Agora eu vou falar de forma nua e crua. É você olhar no quintal do vizinho. Opa, deixa eu ver, a laranja do vizinho tá bonita? Vamos ver. Vou dar exemplo disso. A Toyota está lançando o Corolla Cross, Corolla Cross parece, que é o nome, tá? É um SUV baseado na plataforma do Corolla. Então, quem é o líder de mercado? Quem é o carro que domina o segmento hoje dentro do Brasil? É o Jeep Compass. Se você pegar, e eles trabalham em milímetros, tá? O entre-eixo, porta-mala, tudo foi parametrizado no Compass, tá? A Toyota pegou o carro, levou no fundo do quintal, desmontou, analisou e, opa, é assim, eu vou fazer o meu. Os chineses já são cara de pau. Aí é outra história. Não é pegar o produto do concorrente e copiar. Aí isso é pirataria, tá? Então, se você pegar, tem na internet para dar risada, é legal, Land Rover chinês. Então, você tem de uma marca com nome estranho, é o Evoque. Mas assim, só não escreveram Evoque no capô para não perder a amizade. E nem colocar o símbolo da Land Rover, que daí a briga estava certa. Mas é cópia, tá? É diferente. Bitmark não é cópia. É você ver o que deu certo no teu vizinho, o que ele fez de legal e que está fazendo sucesso, a estudar e, então, utilizar isso como utilizar este conhecimento adquirido. Não pensem vocês que a GM, para desenvolver a nova picape, não pegou meia dúzia de Hilux, levou para o fundo do quintal para dessecar, examinar detalhe por detalhe, para ver o porquê que ela é a dominante no mercado. Ok? Então, pessoal, isso é benchmarking, mas ela vai criar algo novo, mas ela vai buscar aquela informação. Então, imagina, que nem a Volks criou a Amarok, a picape Amarok. A Amarok, ela foi lançada no mercado e a Volks não tinha experiência nenhuma em caminhonetes. A Volks fazia caminhões, professor. Ok, caminhão é uma coisa, caminhonete é outra. Caminhão, você tem chassi fixo sobre carcaça, tá? Chassi totalmente diferente da caminhonete, que é monobloco, igual carro. Então, muito claro e evidente que ela fez o quê? Ela foi buscar expertise nas colegas, ok? Então, tem uma história até interessante que talvez venha para o Brasil, hoje em dia não sei mais, que virou meio bagunça, mas a Renault, a Nissan e a GM se juntaram.
né? Então, desculpa, Mercedes, Renault e Nissan. Nissan e Renault pertencem ao mesmo grupo, tá? São os mesmos carros. Você abrir um capô de um carro da Nissan, você vai ver componentes Renault. Vice-versa. Isso é básico, porque eles trabalham em conjunto. Assim como você pega a Toro, abre a Toro e você vai encontrar várias peças do Renegade dentro dela. Eles trabalham em conjunto, ok? Então, mas a Mercedes não. Daí a Mercedes entrou junto para criar. Então a Renault, na base da Frontier atual, a Renault criou a Alaskan, que é uma cópia da Frontier, mudou um pouco a grade e colocou o losango da Renault. A Mercedes pegou a mesma carcaça e estrutura e deu uma maquiada. Usou materiais mais nobres, deixou mais chique por dentro e trocou por um motor mais potente que a Mercedes tinha. Então, esses carros rodam na Europa hoje. E eles iam ser fabricados na Argentina. Aí viram que o custo da Mercedes, a Mercedes pulou fora porque ela viu que o custo dela não ia dar para brigar com ninguém, né? Então, uma caminhonete que custa hoje um ticket médio de 200 mil, ela teria que vender por 450, 500 mil. Então, assim, ok, é uma caminhonete da Mercedes, mas 500 mil ninguém vai pagar na caminhonete da Mercedes, né? Então, aí ela pulou fora e viu que não dava para ela. Mas, busca de informações. A Mercedes queria vender caminhonetes, ela não tinha expertise de mercado. Então, ela foi na busca de informações, ela viu que era mais fácil ela fazer o quê? Se associar a uma empresa, ou que é basicamente uma empresa, a Renault Nissan é uma empresa só, em termos de desenvolvimento de produtos, tá? Se associar a essa empresa, usar o expertise dessa empresa para construir o seu produto. Tá? Só que para não concorrer no mesmo nicho de mercado, ela sofisticou demais o produto. Né? Então, o motor dela passava de 300, o motor que roda na Europa passa de 300 cavalos. Então, é um motor, né, a diesel desproporcional no preço. Ele acabou ficando muito caro, acabou para a nossa região, para o Brasil, em particular, que era o foco, tornou-se muito caro, tornou-se, como eu vou dizer, tornou-se inviável. Ok? Então, você buscou todas as informações, você viu quem pode te fornecer, quem dá para fazer parceria e o que você precisa realmente fazer. Ah, então isso eu consigo, aquilo eu não consigo. Opa, isso aqui é o meu objetivo, né? Então, o restante eu não vou conseguir. Então, definição dos objetivos. Então, você tendo as informações suficientes sobre o equipamento a projetar, agora você vai definir claramente o que deseja projetar. Essa é a etapa 3. Né? Então, ou seja, você já buscou informações, você já sabe, você já delimitou o que você precisa projetar. Beleza, vou projetar agora porque eu já sei o que eu preciso projetar. Tá? Então, na etapa 4, especificação das tarefas. Então, você definiu os objetivos. Agora você precisa desenvolver, você precisa fazer a coisa girar, a coisa acontecer. Você já definiu. Então, aí você vai fazer o quê? Definir cada tarefa que você pode fazer com o máximo possível de detalhes, para que quem for trabalhar junto consiga saber o que você quer. Né? Então, por exemplo, como eu falei, montadoras recebem peças, recebem materiais prontos e fazem a montagem. Tá? Parte elétrica, componentes, tudo. Por exemplo, parte de elétrica dos carros hoje em dia, pessoal, é uma loucura. E cada dia mais loucura. Tá? Então, você tem o computador, a central eletrônica. A central eletrônica, ela iniciou nos anos 90,
com a injeção de combustível. A injeção monoponto, né? Então, o que era a central eletrônica? Antigamente você tinha carros carburados. Como que funciona um carburador? Você enfia o pezão no acelerador, ele tem lá uma válvula de admissão, né? Ele pulveriza combustível, a vela solta a faísquinha, explode, gera combustão. Maravilha. E aí, no caso, uma outra válvula para soltar o gás. Hoje é assim. O carburador, na verdade, você tinha dois tipos de carburador, o simples e o duplo. Carburador, na verdade, você recebia na câmara a gasolina, abria, caía no cilindro e explodia. Vamos ver se a gente acha, porque é peça de museu isso. Eu vi carburador, peguei na mão quando era criança. Estou só pesquisando aqui. Compartilhar com vocês. Fica mais fácil mesmo de vocês tentarem imaginar. Ó, esse aqui é um carburador de corpo duplo. Ó, tem dois. Ó, esse é simples. Olha só. Ó, onde o cara tá com o dedo aqui, ó, tá vendo? Então, o carburador, na verdade, caía aqui o combustível e daqui ia para o motor. O que acionava o sistema de carburação? O sistema de carburação, olha só, afogador, giclê, parafuso de regulagem da mistura, parafuso de marcha lenta, conexão do tubo. Isso aqui é muito parecido com o de Fusca, tá? Bem parecido. Aqui, ó, carburador Fusca. Sabia que eu conhecia. Então, aqui, ó, um copo único, ó, corpo único. Então, aqui tem essas aletas, ó, aqui é duplo, tá? Mas aqui é uma só. Então, essa aqui ela fica fechada ou aberta. É como se fosse uma tampinha, ó. Essa aqui ele fecha a tampinha. Tá? Então, aqui, parafuso da marcha lenta. Você alonga e afrouxa aqui. O que acontece? Você tem isso aqui, ó, conectado no acelerador. Às vezes arrebentava o cabo do acelerador. Aí você ia lá e fazia o quê? Você deixava aberto, travava isso aqui, ele ficava jogando gasolina e funcionando, você chegava em casa. Então, aqui, parafuso da regulagem da mistura. Vocês sabem que eu preciso do quê? Gasolina e a faísca para fazer funcionar. Não. Eu preciso de mais um carinha aí na jogada, que é o ar, tá? Então, eu preciso da entrada de ar. Então, eu regulo a mistura, a quantidade de água de gasolina e ar que vai entrar no sistema. E aí, ele libera. Tá? Então, isso é o carburador. Olha aqui, ó. Olha só. Aqui são as entradas de ar, porque ele puxa o ar por aqui. Então, tem aqueles carros com o capô, que vocês já devem ter visto, aqueles motorzão que tem, ó, carburador duplo, ó. Duplo. Aqui é corpo duplo. Aqui é carburador duplo. Né? Então, eu tenho aqui uma meia dúzia de cilindro, outra meia dúzia aqui. Por exemplo, um V8, 4 cilindros, esse alimenta mais 4 cilindros. E essa aqui é a entrada de ar. Quando ele acelera, ele puxa o ar por aqui. E aí você controla naquele parafuso a mistura. Tá? Então, esse é basicamente o princípio de funcionamento do carburador. Então, se você Professor, esse motor aí é do ciclo Otto?
Sim, é do ciclo Otto, ciclo a gasolina. Então, especificações das tarefas. Voltando. Então, eu tenho que definir quais as tarefas que vão ser desenvolvidas. Como eu estava falando, né, da central do computador. Então, antigamente era assim, carburadorzão. Aí veio a injeção nos anos 90, início dos anos 90, a EFI, né, que era a injeção de um único ponto. Então, eu tinha um ponto de injeção substituindo o computador ali, o carburador. Então, essa injeção era uma válvula que injetava, pulverizava combustível na câmara. Essa válvula era controlada por uma centralina, tá? Então, muito simples, sem grande tecnologia. Evoluiu a conversa. Veio a multipoint, né? Então, eu passo a ter, daí, não mais uma válvula, mas no mínimo 8 válvulas, né? Então, qualquer carro comum, 4 cilindros, 8 válvulas, 2 válvulas por cilindro. E se ele tiver... E aí, professor, mas tem 16 válvulas. Você passa, em vez de ter 2 válvulas por cilindro, né, um motor de 4 cilindros, você passa a ter 4 válvulas, 2 de admissão e 2 de escape para o seu sistema. Ok? Então, o que acontece? Dentro desse processo evolutivo, a centralina, ela foi tomando conta, ela virou uma central de computador, do computador do carro, a ponto que, hoje, você conectando o carro e o software, você tem todas as informações fornecidas por ela. Então, o nível de controle dos carros está absurdo. Então, quando o pessoal fala, o carro é autônomo, não sei o quê, não, ele está na programação dele, ele tem sensores que captam as faixas, né? Então, aquele carro, ele avançou a faixa, o motorista dormiu, tal, ele tem sensores que vão captar e ver se ele mudou de direção, e ele tem o computador, não mais só uma centralina para controlar a injeção de combustível, um computador no qual processa as informações do carro, né? Então, o comportamento, a pressão no pedal, tudo é analisado. Então, assim, você definiu que você quer criar um novo carro. Vou fazer um novo carro. O que você vai olhar? Eu acabei de dizer o nível de sofisticação dessa tecnologia. Então, eu vou definir os motores que eu vou utilizar, né? Eu vou criar um novo motor para cada carro? Não. É só vocês observarem que as versões entre um único carro é a quantidade de equipamento. Beleza, isso é fácil de entender. Básico e completo. E os motores são poucos os motores disponíveis. E alguns motores, aí que está. A Fiat trabalhou bastante tempo com 1.6 e 1.8, na verdade era o mesmo motor. Ela aumentou os cilindros, tá? Mas a tecnologia de injeção, tudo, mesma coisa. Tá? A Volks também, a Renault também. A Renault tem um motor 1.0, 1.6. Ela tem hoje na linha dela. E agora ela está trazendo um motor 1.3 turbo para equipar alguns carros. Tá? Aí você vai para a Nissan. Ela usa quem? 1.6 da Renault. Ou a Renault usa da Nissan. O que você achar mais legal. Mas é fato. E assim vai. Você pode ver. A Hyundai, vai lá. Tem 2 motores que ela usa no SUV, que ela usa... Por quê? Porque é a parte cara. Então, dentro dessa parte, nós definimos lá atrás, vai ser um carro assim, assim, assado. Legal. Definimos como nós vamos atingir o objetivo. Definimos o motor e na busca de informações. Então, eu tenho que pensar em outras coisas. Motor, eu vou usar um que está pronto, porque isso é muito caro. Então, eu vou analisar questão de design.
questão de espaço. Opa, eu vou pegar um carro da concorrência e vou dar uma analisada, ver quem está vendendo bem. Então, especificação das tarefas, sobrou o restante. Né? Então, você tem características de painel. Você pega a Renegade, pega a Toro. Quer ver? Vamos olhar na internet. Professor, mas está tendo uma fusão, né, entre a Fiat e a Renault? Não. Não. Entre a Fiat e a Peugeot. Ah, é Peugeot. Então, vamos lá. Ver se a gente acha aqui, ó. Ó. Painel Renegade. Esse é o painel da Renegade. Tem até o símbolo da coisa ali. Painel do Compass. Então, vou voltar. Vou colocar aqui, ó. Painel Toro. Olha só. Painel da Toro. Legal. Painel Renegade. Ó. Renegade. Toro. Mudou o quê? As saídas, a distribuição, a central está na mesma posição. Mudou aqui, ó, as laterais, passou a ser vertical. O grafismo aqui é o mesmo. Ah, mas aqui eles colocaram copy e tal. Detalhe, perfumaria. O console deu uma mudadinha. É o mesmo painel. Se você olhar, é o mesmo painel. Mudou um pouquinho essa carcaça. O que conta em painel? Professor, eu olho, o desenho é diferente. E aqui está até vermelho. O que conta no painel é a posição do airbag, o airbag que está aqui dentro, a tecnologia do airbag, todo o cabeamento que está aqui. Olha o volante de um, olha o volante do outro. Aqui dentro vai um airbag. Tá? Então, isto, se você olhar posição dos pedais, a distribuição de espaço aqui e aqui, ó, é a mesma. Tá? Mas aqui o câmbio é automático. Tá, e daí? Isso é psicológico. Você só troca a parte do câmbio aqui da mecânica da caixa. Mas se você olhar porta, mas é diferente. Não é. Isso aqui você troca essa peça. Essa peça. Ó. Isso é comum nos carros. Agora, você quer ver tristeza? É carro da Volks. Que você não sabe se está num Gol, se está num Golf, se está num Polo, agora vem o Nivus, é tudo igual. Até os carros em termos de frente, coisa e tal, é uma otimização assim, louca, que eles fizeram. Tá? Mas essa é a ideia. A indústria trabalha com esse conceito. Por quê? Porque eles estão criando produtos diferentes, na teoria, para vender, né? Esse é o objetivo, mas eles vão reaproveitando tudo. Por quê? O que é caro não é a carcaça que está ali fora, e sim a tecnologia que está atrás da carcaça. Então, essa é a mesma. Tá? Então, as tarefas possíveis, por exemplo, eu vou trabalhar com o painel de uma, eu vou adaptar para o painel da outra. Daí, na quinta etapa, a síntese.
Então, a etapa de síntese é o momento que você vai buscar alternativas de projeto. Em outras palavras, tenta-se obter o quê? Concepções quanto possível para o nosso projeto. Os caras foram lá, pegaram os painéis, etc. Pô, calma lá, agora vamos dar uma personalidade, vamos ver alguns detalhes, ou seja, para dar aquela separada de um projeto para o outro. A análise, depois de encontrar diversas opções de projeto, ou seja, eu tenho lá 5 modelos de projeto que eu posso desenvolver para o painel, 5 tipos de painéis. Então, aí vamos ver quais são as opções, os materiais a serem empregados. Por quê? Eu tenho material, né? Você já deve ter observado isso. Carro muito barato, você é um plástico duro. Um carro mais chique pode ser antigo, não precisa ser novo, tá? O toque é macio no painel ali. Então, essa diferença sutil é dada em função do projeto. Então, a análise vai te determinar que tipo que você quer. Pô, eu vou fazer um painel aqui, ó, top, de carro premium. Vai ficar muito bonito. Legal. Só que você vai aumentar em 10 mil reais o custo do teu carro. Então, aí você deu um tiro no pé. Então, você tem que dosar. E essa é a palavra mágica, tá? Então, é importante que todas essas alternativas selecionadas ou eliminadas sejam registradas. Então, eu tinha, digamos lá, 5 opções de painéis. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou registrar as 5. Eu vou ficar, talvez, com 2, e depois eu defino uma, né? Eu vou definir critérios, mas eu vou registrar todas elas. Por quê? Porque o conhecimento daquilo que você descartou pode ser importante, porque lá na frente, olha, mas aquele painel que a gente descartou, ali tinha um grafismo diferente, ali tinha uma coisa, um detalhe a mais que eu acho que para esse projeto não encarece tanto, a diferença de custo é muito pequena, mas vai agregar um monte no projeto. Então, esse é um conceito interessante a ser analisado. A seleção, né? Ao final de tudo isso, você já tem lá vários projetos de painéis de carro, né? Naqueles 5. Você precisa ir filtrando. A gente está falando em 5, mas isso é 20, 30, 40 tipos, estilos, né? Design é analisado peça por peça. Não é aleatório, não, é peça por peça é analisado. Então, de repente, o Renegade veio primeiro. Então, a saída de ar vertical estava no painel da Toro. Mas aquela saída horizontal para Toro, poxa, dá uma personalidade diferente, dá uma mudada. Né? Então, o que acontece? Os caras olham, calma lá, mas isso aqui está interessante. Então, vamos pegar aqui, pegar ali. Ou seja, mas no final da história você está com várias opções. Você precisa fazer uma seleção. Ver aquilo que você quer usar no teu projeto. Quais as melhores as soluções que vão atender o seu objetivo. Quais as tecnologias envolvidas. Né? Por exemplo, câmbio automático. Se a gente for pensar, há 10 anos atrás, falar que a estrada teria câmbio automático iam dar risada na nossa cara. Né? Se eu falo isso para vocês, você vai falar, escuta, não pega bem ficar bebendo no horário de aula. Né? Ficou louco. Há 20 anos atrás, então, me crucificariam. Hoje, projeto de câmbio automático já